E a palavra do Senhor, nós vamos hoje refletir em Tiago, né? Já tem alguns devocionais que a gente tem trabalhado a carta de Tiago. E no versículo 27, perdão, versículo 26 do capítulo 1, não é o texto que a gente vai trabalhar, é o do capítulo 3, mas só fazendo menção dele antes de iniciar a leitura do texto. Então, Tiago, capítulo 1, 26, ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ele vem falando aqui dentro daquele contexto de a gente ser não apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E ele vai colocar aqui que a gente muitas vezes fala que pressupõe-se religioso, fala como se a gente fosse alguém temente a Deus, como se a gente tivesse de fato uma vida dedicada ao Senhor. E ele fala que se a gente fala que é um homem temente a Deus e não consegue refrear a língua, ele fala então que a nossa religião é vã, que a gente está enganando o próprio coração. E ele vai aprofundar essa ideia lá no capítulo 3. Se você observar, ele vai falar, por exemplo, no versículo 2, que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Isso é verdade. Todos nós temos os nossos pontos fracos, a gente tem as nossas fraquezas espiritualmente falando, e as fraquezas também em outras áreas da vida da gente, mas a gente está falando da questão da natureza espiritual. E aí ele diz aqui que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas ele diz que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Eu percebo aqui no capítulo 1, ele fala que se a gente não refreia a língua e diz que é religioso, a religiosidade da gente é vã. Aqui ele vai dizer então que se alguém consegue, se todos nós tropeçamos em muitas coisas, que a gente tropeça em várias coisas, cada um tem os seus pontos fracos, mas ele diz que se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão capaz de refrear todo o corpo. E ele faz algumas analogias aqui para explicar isso. Ele faz analogia com o freio que se coloca na boca do cavalo, que você controla o cavalo através da boca, e a partir dali você dirige o corpo inteiro. Ele fala ali sobre pequenos lemes que pegam um barco e que os navios enormes, grandes ali são batidos pelo vento, e um pequeno leme é capaz de conduzir todo o navio em meio a um oceano. Ele fala também assim, e é nessa analogia que ele coloca que também a língua, um pequeno órgão, isso no versículo 5, se gaba de grandes coisas. E termina então o versículo 5 dizendo que uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Se a gente parar e pensar sobre a questão da nossa língua, do nosso falar, e eu diria ainda mais que hoje, nos nossos dias, talvez se a palavra de Deus tivesse sido escrita no contexto atual, talvez não falasse nem tanto só de língua, né? Mas a gente tem muitas maneiras hoje que a gente fala e que muitas vezes são tão perdidas como também não é a questão do nosso falar. Por exemplo, né, às vezes você está lá e você posta alguma coisa numa rede social. E aí de repente você postou uma coisa pensando numa ideia, pensando em falar uma coisa, alguém se ofende, se machuca, magoa, e o efeito pode estar escrito ali, e aí a gente brinca que é até pior, porque hoje no que a gente posta em algum lugar, a pessoa até dá o print e fica ali pro resto da vida, tá marcado que você disse aquilo. E a grande verdade e o desafio da palavra de Deus é que a gente perceber que a questão não é a língua em si. A língua, nesse contexto aqui, é um instrumento pelo qual nós colocamos as palavras. E aí pode ser através de um smartphone, pode ser através de um computador, a maneira com a qual nós colocamos as palavras. E aí ele vai colocando sobre o cuidado que a gente tem que ter nesse sentido. E aí fala muito mais da língua, porque em tese, em regra, quando você vai escrever uma coisa, normalmente você pensa antes. Você para um pouquinho, reflete. Então, às vezes, antes de enviar alguma coisa, né, você dá uma relida normalmente, e a língua não. Às vezes você vem aquele negócio na cabeça e você fala, e quando viu, já foi, não tem mais jeito, não tem como mais trazer de volta a palavra que você colocou. E a gente tem que lembrar o que a palavra do Senhor nos diz, que na verdade a boca fala do que o coração está cheio.
Então, na verdade, a língua, quando ela está sendo um instrumento para pôr uma pequena brasa, colocando uma pequena fagulha, põe em brasa uma grande selva, na analogia ali falando como a língua, um órgão tão pequeno, é capaz de causar um grande incêndio, é capaz de causar um grande problema, como uma fagulha incendeia uma floresta. E aí a gente para e pensa que, na verdade, o problema não é nem tanto a língua, mas o problema é do que o nosso coração está cheio e como isso se reflete naquilo que a gente fala. De ter a palavra cordata, de ter a palavra sensata, de ponderar sobre aquilo que a gente vai falar. Então a palavra de Deus, ela nos desafia, nesse contexto de refrear a língua, é muito além do que simplesmente ter o cuidado com a língua, mas lembrar também do que a boca fala, do que o coração está cheio, ou seja, de como nós temos alimentado os nossos corações. Se a gente deseja o bem às pessoas, é normal que a gente vai usar a nossa língua para o bem. Se a gente tem raiva das pessoas, se a gente deseja o mal às pessoas, se a gente tem um coração raivoso, é normal que os nossos lábios coloquem para fora, normal no sentido natural, não no sentido de ser certo, mas de coloquem para fora aquilo que é fruto de um coração cheio de raiva, de rancor e tudo mais. E aí ele fala então que o desafio é que talvez na tentativa de tentar dominar a língua, a gente não olhe especificamente para a língua, mas talvez pensando sobre por que eu estou querendo falar aquilo. Por que eu uso aquele tipo de palavra? Por que eu falo essas coisas? Por que eu agrido as pessoas com a minha fala? E a gente poder ponderar e refletir, na verdade, sobre aquilo que está nos nossos corações, que tem levado, de fato, a uma língua desagradável ao Senhor, a uma boca que tem sido fonte de maldição e não de bênção. E ele fala, então, que a língua, no versículo 6, é fogo. E aí eu só lembro, parece um dito popular, rapaz, isso aqui é fogo, né? Então, literalmente, a língua é fogo. A língua é um mundo de iniquidade. Porque o que acontece? Tantas vezes a gente já viu, né, problemas entre irmãos, problemas de família, problemas de toda sorte causados pela questão do mau uso de palavra. Problemas de comunicação, problemas no relacionamento causados porque às vezes a gente quer dizer uma coisa e às vezes uma palavra mal dita se torna maldita de fato dentro de um relacionamento, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Então a gente precisa ter de fato muito cuidado com a nossa língua, muito cuidado com aquilo que a gente fala. E no versículo 8, ele vai dizer então que a língua, ele fala a partir do versículo 7 que dos animais a gente consegue domar, que todos os animais, répteis, seres marinhos se domam e tudo tem sido domado pelo gênero humano. E no versículo 8 ele diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ou seja, a gente é capaz de domar cavalo, é capaz de domar animais, por exemplo, você pega um cachorro, né, daqueles mesmo de guarda, né, um cachorro que tem uma força incrível, que tem um poder de ataque, de fazer qualquer coisa incrível, e ele bem treinado, bem domado, ele está lá e ele serve bem a família, e ele cuida da casa e não agride ninguém que mora naquela casa. Então a gente consegue fazer tudo isso, mas é impressionante como às vezes a gente não consegue domar a nossa própria língua, que ele diz que é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então ele fala como se a língua fosse um elemento que é cheio de veneno mortífero, capaz de fato causar morte, causar muita dor, causar muito sofrimento. E aí no versículo 9 ele vem falar o que é o desafio de fato da gente. Ele fala, com ela bendizemos ao Senhor. Eu te bendirei ao Senhor, né? Glorioso nome, bendirei, exaltamos o nome do Senhor, bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então ele diz assim, olha, você usa a sua língua para bênção, para bendizer o nome do Senhor, e essa mesma língua para abençoar, para amaldiçoar os seus irmãos. Bendigo o Senhor e amaldiçoo meus irmãos que são feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí ele diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. E ele termina o versículo 10 dizendo, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é correto, né? Eu já vi situações da pessoa achar que ela pode praguejar, que ela pode amaldiçoar. Eu já contei isso aqui na igreja de um episódio,
na época da minha juventude, com uma pessoa disse: eu te amaldiçoo em nome de Jesus, né? E aí o meu irmão, que era o pastor na hora, teve que chamar a pessoa e dizer: meu irmão, você não pode fazer um negócio desse, não é assim. Disse: não, mas posso sim, penso maldição e tudo mais. E aí eu não lembro que fim levou essa história. Eu só lembro que a palavra de Deus nos ensina é que, de fato, às vezes a nossa língua tem sido fruto de abençoar e amaldiçoar as pessoas. Mas o desafio da palavra de Deus é dizer que não deve ser assim. Pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Servos de Deus, regenerados pelo Senhor, moradas do Espírito Santo de Deus, não podem dar fruto mau, não pode jorrar veneno traiçoeiro através das suas línguas. Eu já tive a oportunidade de ver muitos problemas em situações de igrejas, por exemplo, causados pelo mau uso da língua. E a gente deve ter tremendo cuidado com isso, para que isso nunca nos aconteça. Para a gente nunca ser um instrumento para destilar o veneno, para fazer o mal aos outros, para provocar o mal, para causar desarmonia no corpo, para não ser a nossa língua aquele instrumento pequenininho ali, ser a pequena brasa que vai incendiar toda a selva. Então que a gente possa, de fato, aprender a dominar a nossa língua. Lembrando, como eu disse no começo, que a boca fala do que o coração está cheio. A grande questão não é apenas o que sai da nossa boca, mas se está saindo o que não devia, o que a gente precisa trabalhar é o nosso coração, para que de fato o nosso coração esteja pronto para bendizer ao Senhor e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Que nosso bondoso Deus nos abençoe e nos ajude a domar como é que diz aqui, este mal incontido, carregado de veneno mortífero. Que a língua de nenhum de nós seja achada cheia de veneno mortífero, mas pelo contrário, seja fonte para abençoar a vida uns dos outros. Que Deus abençoe a todos nós na aplicação dessa palavra. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam pela internet. E aí encerramos então a transmissão e vamos fazer o nosso momento de oração.